E aí galera, tudo bem? Mais um videozinho de aconselhamento. Hoje a gente vai voltar com aquele tema que eu gosto sempre de fazer, de vidas passadas, tá? Então a gente vai investigar o que a gente trouxe de uma vida passada e que a gente pode melhorar nessa vida, tá bom? Então você pode escolher esse símbolo 1, ou o símbolo 2, ou o símbolo 3, tá? Lembrando, mesa radiônica coletiva. Se você precisar de mesa radiônica, você pode entrar aí no link ou do YouTube ou do Facebook. Se precisar de consulta de tarot, também procura a gente aí por esse link, você também consegue falar comigo, tá bom? Então você pode escolher um desses 3 símbolos e a gente vai embaralhar e fazer o jogo aqui na frente de vocês, tá bom? Bom, para quem escolheu esse símbolo aqui, ó, para a leitura de vida passada, saiu que a sua vida passada tem muito a ver com a sua vida amorosa. A vida amorosa da sua vida passada tem muito a ver com a sua vida amorosa dessa vida, tá? Aqui, ó, fala de vida amorosa e fala aqui nesse oráculo perna de calça. Esse oráculo, ele fala que é uma pessoa que está no seu pensamento. Então, pode ser que essa pessoa, ela tem uma ligação com a sua vida passada e ela continua aí na sua vida para você aprender alguma coisa. O que me fala aqui, o que você tem que aprender nessa vida, né? A vida amorosa para você é muito importante. A vida amorosa te consome muito, porque a Freia aqui é a deusa da paixão, a deusa da sensualidade, ela sabia, né, como encantar os homens, então você tem muito da Freia em você. Então, a vida amorosa é algo que, se você não tiver como temperar, né, aqui o sol e as estrelas aqui fala, né, da sombra e da luz, se você não conseguir temperar esses dois lados seu, né, a vida amorosa e o equilíbrio, você não consegue o quê? Nada de bacana na sua vida, você não consegue. Aqui, esse aqui é um, deixa eu traduzir aqui, que eu já traduzi, é um. O veado fala da confiança de prosperar. Então, se você não tá legal emocionalmente por causa da sua vida amorosa, você também não fica legal com a sua vida financeira, tá? Então, as próximas cartas, elas me falam o quanto de qualidade você tem, que você, se você tivesse praticando essas qualidades, você teria mais equilíbrio nessa vida, né? Mas por causa dessa pessoa aqui, dessa calça de perna aqui, ela te tira muito do seu equilíbrio, né? Então aqui fala do Exu Pimenta, fala da negociação, fala do jogo de cintura que você tem que colocar em prática nessa vida, né? Então, você tá com problema emocional, você tem que saber lidar com os outros problemas sem deixar que esse emocional interfira energeticamente nas outras coisas, né? O quarto chakra aqui do Arcanjo Rafael fala do amor próprio, fala que você tem que trabalhar muito a sua autoestima, né? A deusa aqui da lua me fala de uma introspecção, me fala de uma intuição que você tem muito forte, tanto que esse oráculo aqui, olha, ele fala, deixa eu ver aqui. Ele me fala: encontre a sua felicidade, estou agindo num caminho que eu amo, estou totalmente alinhado ao meu propósito de alma. Então, quando você consegue, né, alinhar
a sua intuição, alinhar o que você mais ama na vida, né? O equilíbrio entre a luz e a sombra, você consegue realmente encontrar o seu propósito de vida. Eu acredito que hoje você não esteja no seu caminho do seu propósito de vida por causa dessa consumação que a vida amorosa faz com você, tá? Então, aqui no o último, né? A última carta aqui. Aqui é um oráculo que fala das qualidades de todos os personagens do rei Arthur. Então esse Pelinori, ele fala da qualidade do cavaleiro de ser perseverante, da sua honra, da sua força, do seu propósito, da sua honestidade e desafio. Então, fala novamente de propósito e fala muito de honestidade, do caminho correto. Então, isso está lá dentro de você. Você sabe, isso daí é uma qualidade sua. Isso não quer dizer que você pratique essa qualidade. Pode ser que você optou nessa vida por colocar essa honestidade, essa honra nessa vida. Então, quando a gente coloca isso como um trabalho, um desafio na vida, então geralmente isso é algo que a gente tem que trabalhar muito. Então pensa nisso, o quanto que você tem de honestidade, o quanto que você tem de intuição, o quanto que você tem de verdade aí interior e não está colocando para fora. O quanto que você está se consumindo por causa dessa pessoa, porque com certeza não deve ser correspondido esse amor, né? Porque aqui está me falando de uma falta de contato seu consigo mesmo por causa da vida amorosa. Isso já vem de uma vida passada, você ainda continua repetindo a sequência de aprendizado, né? Então, enquanto você não entender esse aprendizado, você não passa a lição, tá bom? Então, vou ver mais aqui, tá? O que ele fala sobre essa lição aqui que você tem como missão de vida nessa vida de agora, tá? Então vamos lá. Então olha lá o que o tarot falou. Tá vendo aqui a temperança? A temperança é a mesma coisa do que essa carta aqui do sol com as estrelas, o sol e as estrelas. Enquanto você não temperar essa sua força, equilibrar a sua intuição. Olha o eremita aqui e olha aqui o imperador, essa força, essa honestidade, essa honra, ele está representado aqui no imperador. A sua intuição, a sua introspecção, o seu íntimo, né, te dando os aconselhamentos de você seguir. Enquanto você não equilibrar, você não consegue ter uma vida bacana, né? Por quê? Porque o 8 de ouros está bem no meio entre o imperador e o eremita. O 8 de ouros é a carta do aprendizado. Você tem que aprender a pegar essa força do imperador e essa força íntima do eremita, de fazer aquela introspecção, de saber quem é você, de saber o que você quiser, e a energia de força para atuar no mundo material do imperador. Então, enquanto você não temperar isso, você não consegue ter felicidade nem no amor e nem na prosperidade, tá? E aí aqui tá me falando de um cavaleiro de ouros, que pode ser essa pessoa que não sai da sua cabeça, ou pode ser uma nova pessoa, pode ser uma pessoa antiga, tá? Quando você conseguir essa temperança, você vai conseguir uma união estável, uma união muito duradoura aqui com a carta do sol, com esse cavaleiro de ouros. Mas é aquele negócio, enquanto você não trabalhar esse seu aspecto aqui dessas 3 cartas e chegar nessa última carta da temperança, você não consegue essa união que você tanto almeja, que você tanto deseja, tá bom? Então vamos ver aqui a mandala e o aconselhamento.
Então, a mandala que saiu para você é a mandala da entrega. Então, é isso que a gente está falando aqui desde o começo, né? Se entregar ao equilíbrio, confiar nas suas forças, né? Então, fala aqui. Se você se encontra em um ponto na qual não enxerga mais nenhuma saída criativa para alguma situação presente, entregue suavemente o controle ao universo e veja nascer diante de seus olhos possibilidades novas para velhos problemas. Possibilidades de transformar pontos de vista fixos em experiências mágicas que fazem da vida um eterno fluir. A entrega do controle do eu superior nos leva a descobrir que muito além dos caminhos previsíveis traçados pelo ego existem outros muito mais encantados que nos levam diretamente ao encontro com a nossa alma. O que a nossa alma quer. Entregar não é deixar de agir, e sim permitir que a ação seja guiada pelo universo. A entrega abre um portal, nos convidando a acessar um novo espaço onde a realidade se amplia e o grande mistério nos revela o inusitado. Então, aqui é a mandala da entrega. Se você quiser printar essa mandala aí para você estar sempre olhando para entrar em sintonia, tá? E aqui o conselho fala: eu crio momentos conscientes ao longo do dia, lembrando-me que eu sou amor e os milagres na minha vida são naturais, tá vendo? Então, é você estar bem consigo mesmo, independente se você está com essa pessoa, se você está com a pessoa A, com a pessoa B, com a pessoa C, você está bem consigo, sozinha ou sozinho, né? Conforme você estiver bacana, ok, você vai atrair uma pessoa bacana, isso daí é a ordem natural das coisas. Agora, se você não está bem, não tem jeito de você atrair uma coisa bacana, você vai atrair algo na sintonia do seu desespero por ter alguém, tá bom? Então, espero que esse conselhinho tenha te ajudado. Precisando da mesa radiônica para te dar uma firmeza, uma limpeza aí para você seguir em frente, ou aconselhamento de tarô, procura a gente, tá bom? Boa sorte! Então vamos lá, para quem escolheu esse símbolo aqui da sua vida passada, me fala aqui da carta da vida passada do Galáctico. O que é o Galáctico? Galáctico. O que fala isso aqui? Fala de assuntos de outras raças. A Viviana não tenho a mínima ideia, tá? Se você tiver curiosidade sobre extraterrestre, sobre ET, você sabe do que eu tô falando. Se você não tem essa curiosidade, você não vai entender muito o assunto. Então, você pode investigar e saber sobre o que o povo que fala sobre extraterrestre fala das pessoas que residem aqui na Terra. Vou dar só uma pinceladinha. Tem teóricos, né? Porque, né, uma coisa assim, como a gente confirmar, né? Tem teóricos que falam que não tem aqui não existe ser humano, no sentido assim, eu estou ser humano, mas eu não sou da Terra. Eu vim de outra estrela aqui, por motivos de missão, por motivos de rebeldia, por N motivos eu vim aqui para esse planeta miserável aqui para aprender alguma coisa que eu não estava aprendendo no meu lugar de origem, tá? Isso alguns teóricos afirmam isso, beleza? Então, aqui me fala isso, me fala que você tem o que? Um contrato com alguma raça extraterrestre. Ah, Viviane, o que é contrato? Quem trabalha com mesa radiônica entende disso, né?
Geralmente, conforme você nasce nesse planeta, você vai o quê? Se alinhando a certas linhas ou filosofias ou extraterrestres. Ah, Viviane, mas como eu encontrei com extraterrestre e ele fez um acordo comigo? Pode ser que esse extraterrestre não era um extraterrestre, era outra coisa, e ele pode ter se passado por uma pessoa. Existem N teorias, tá? Mas o que me fala aqui é que você tem algum contrato com alguma linhagem extraterrestre, tá? Você quer saber mais ao respeito? Você procura aí contratos com linhagens extraterrestres, você vai ficar mais a par do assunto, tá? Então me fala que alguma vida passada você fez algum contrato com alguma linhagem extraterrestre. Ah, Viviane, isso é bom ou ruim? Aqui, até certo ponto é bom. Parece que esse baú de joias aqui me fala que esse contrato com essa linhagem extraterrestre, ela te traz muita prosperidade. Então, isso aqui é um jogo de uma pessoa muito próspera. Eu acredito que aqui é um jogo para um homem, tá? Pelas características aqui de qualidade. Então, aqui esse oráculo, são os oráculos, é um oráculo que fala das qualidades de todos os personagens do Rei Arthur. Então saiu para você o próprio Rei Arthur. O Rei Arthur fala o quê? Da honra, fala da força, fala do carinho do pai, né? O Rei Arthur, que ele tinha o carinho pelos seus, né? Como rei. Então me fala que você é uma pessoa bem paisona. Aqui o Exu-Maré me fala de você ser uma pessoa sociável, de você ser uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito assim, se dá bem com todo mundo, tá? Você tenta se dar bem com todo mundo, porque a Mete aqui fala de alguns conflitos, tá? O plexo solar aqui, o chakra do plexo solar, me fala que você tem um alto poder pessoal, você consegue com o seu magnetismo convencer as pessoas para o que você quer, tá? A Viviane, você tá me chamando de manipuladora? Muita gente energeticamente é assim, e tem consciência. Tem gente que não tem consciência, tem gente que tem um magnetismo tão grande que só de olhar para a pessoa você sente aquela força assim, e você vai na onda dessa pessoa, e você tem esse dom, inconscientemente ou consciente, tá? Veja aí na sua realidade. Então, isso me fala aqui que esse contrato te favorece muito a sua prosperidade, tá? O que te atrapalha nessa vida, esse contrato, é ao mesmo tempo que você sabe ser uma pessoa muito amiga, você não sabe lidar muito com rejeição. Porque a Mete aqui, a justiça divina, ela fala de pessoas se sentirem injustiçadas, de pessoas não conseguirem lidar com a convivência com outras pessoas a partir do momento que essas pessoas não me aceitam, tá? Então, você tem essa dificuldade em lidar com uma opinião contrária quando a pessoa às vezes não concorda com você, tá? Mas isso tudo é trabalhado, né? A Lua fala que quanto mais você trabalhar o seu íntimo, mais mensagem do seu coração você vai ter e mais assertivo você vai ser nessa vida, tá? Então, siga bastante o seu coração. Não fica indo muito nessa onda de ser amiguinho, sociável e no oba-oba não, tá? O oráculo aqui da bruxa me fala de afirmações para o seu crescimento. Então, quanto mais você apostar no seu autoconhecimento, apostar no seu crescimento como pessoa, no sentido da sua qualidade, da sua força, do seu carinho, da sua liderança, mais você vai crescer nessa vida, tá? Independente desse contrato aqui. Como a gente tá falando de vida passada, saiu essa carta, então ela me fala que você tem um contrato com alguma linhagem extraterrestre. Geralmente quando a gente fala contrato, não é a nossa linhagem original, então você tem algum contrato com alguma linhagem, em alguma vida aí passada você fez esse contrato. Ele é benéfico para você? Por causa da sua prosperidade, tá? Ah, Viviane, mas eu não quero saber sobre isso. Então você tem que fazer uma regressão ou você tem que fazer mesa para saber que tipo de contrato você tem,
tá? Regressão é a melhor, né? Você pode procurar a Cássia Faria aí na internet, tem só regressão de linhagens extraterrestres, tá? Ela sempre atende esse assunto aí com regressão. Então você pode saber. O que eu tô dando aqui é uma pincelada das suas vidas passadas e o que ela interfere e o que ela não interfere nessa vida. Essa vida, esse contrato te favorece economicamente? Sim, então ok. Se estabelece para você, tá ok? Ok, tá? Então, a última carta aqui me fala desse templo sagrado. Então, me fala que você tem um apoio, você tem uma rede de espíritos, que eu acredito que seja essa aqui, que te ajuda sempre quando você sintoniza, tem sempre alguém te mandando alguma intuição, tanto que a carta da lua tá aqui, né? Te mandando uma intuição, te mandando algum recadinho para você ser o mais assertivo nessa vida, tá bom? Vou ver aqui o que o tarô fala mais sobre esse seu assunto aí, pessoal. Porque aqui não tem muito desafio da sua vida, né? O desafio maior que tem aqui na sua vida é isso aqui, ó. É a mente aqui. É você saber lidar com pessoas diferentes de você, tá bom? Então vamos lá. Então me fala que é muito interessante essa leitura, que ela me fala de certo conflito, tá vendo aqui o 8 de espadas? De um certo conflito entre a sua verdade e como você consegue essa sua prosperidade. Então aqui é o rei de espadas e o rei de ouros num conflito interno seu, de como, tipo assim, a sua honestidade questiona muito a maneira como você ganha dinheiro. Então não sei como que você trabalha, com que você trabalha, o que seu chefe pede para você, ou se você é o seu chefe, o que você faz para ser próspero. Tem alguma coisa aí internamente que te incomoda. Então é um contrato que você tem com uma linhagem extraterrestre que não te faz mais bem. Fica bem claro aqui no 8 de espadas, né? O 2 de ouros me fala que você tenta equilibrar, né, os dois conflitos, né, de ganhar dinheiro e da sua verdade, mas já tá começando a incomodar, tá vendo? O 10 de paus me fala que já tá bem pesada essa carga, você já tá procurando mudanças, né? Então mude, né? Mas Viviane, como que eu vou mudar? É fácil falar, né? Não é fácil não. Então, como que você vai mudar? Você pode fazer mesa radiônica, você pode assistir vídeos sobre quebra de contrato, você pode se espiritualizar, você pode procurar se interiorizar mais, ficar em sintonia com o seu anjo, com o seu mentor, com o que você acredita, tá? Para começar isso, depois você começa a ver o que a sua intuição tá te mandando, tá? E esse 2 de espadas me falando que você não vê saída para essa situação, para esse conflito aqui que você tem com esses dois reis, tá bom? Então, você tem que, você já tá entrando num caminho de mudança, né? Você já tá sentindo peso e já tá querendo mudar, apesar de não ver uma solução, mas você já tá, pelo que fala aqui, você já tá questionando bastante, então você vai uma hora mudar, tá? Isso daí é o normal da nossa vida, tá bom? Então vamos ver aqui o último conselhinho das mandalas e o conselho. Então, a mandala que serve para você é a mandala da luz e da sombra. Se você quiser tirar um print aqui para você sempre dar uma olhadinha para se conectar com essa energia. Então, vamos lá. Mandala da luz e sombra. Entre a luz e a sombra, busque o centro. Então, é aquilo que a gente tá falando, né? Os conflitos, né? Entrando numa sintonia, entrando no movimento. Se você está preso a situações que o fazem oscilar entre a luz e a sombra, lembre-se de que nossa visão é muito limitada e que esses conceitos são muito relativos. Podemos estar vendo e julgando sob a perspectiva de um dos lados da situação. O nosso lado, neste instante. Sempre existem muitos pontos de vista e muitas situações na mesma história. O único
aspecto onde não somos levados por julgamentos baseados na nossa visão parcial é o centro. Seja a luz, seja a sombra, tente ver tudo a partir do seu centro. Nesse espaço de poder interior e de mais proximidade do ser, você consegue integrar as experiências ao seu momento presente, sem julgamentos e sem tomar partido. Escolha o seu caminho. Quando aceitamos que a luz e a sombra fazem parte do todo, não precisamos defender nada e nada nos opor, apenas ser. Então é aquele negócio, né? Você acabou. Não interessa, você não tem que agradar ninguém, você não tem que julgar ninguém, você não tem que se submeter a ninguém, né? E aqui me fala, quanto mais você se render, mais em sintonia você vai entrar. Então tem um medo também, né? Um certo receio de se entregar, de interiorizar, de ver realmente o que a sua intuição está querendo lhe dizer. Tá bom? Então, espero que esse recadinho tenha te ajudado. Se você quiser uma sessão de mesa radiônica ou de tarô, procura a gente, tá bom? Boa sorte! Bom, para quem escolheu esse símbolo aqui, tá falando que a sua vida passada, você é um espírito muito antigo, tá? Aqui, ó, ancestrais das estrelas, né? Você é um espírito muito antigo. Essa vida, você tá trabalhando a sua confiança e fé, então é algo muito assim, é uma vida muito assim de teste, né? Testando a sua fé, testando a sua confiança, né? Você tem muitos desafios interiores de acreditar que as coisas podem se concretizar. Tanto que a Lakshmi fala de abundância, mas fala também que você tem crenças que ficam muito na escassez, né? A Lakshmi vem falar que essa sua prova de fé e confiança reflete muito na sua área material. Então você era para viver na abundância, mas você tem como desafio na vida isso, né? De estar sempre confiando numa força superior. Para quê? Para você aprender a concretizar as coisas na vida material, né? Tanto que o Kalunga fala isso, né? Das ilusões, dos aprendizados. Então você sempre está assim, aprendendo. Você é uma pessoa que nunca assim para de observar a vida e ver o quanto que você tem que mudar, tá? Você é uma pessoa muito, muda de fase muito fácil, né? Tanto que aqui, ó, o jardim, o portão fala que você também já tá chegando ou já entrou em outra fase, tá? Já tá na hora de você passar desse portão, tá? Quanto mais você aprende, aqui, ó, aprendendo com a vida, né? Isso que eu tô te falando, tá? Você sempre vai ser uma pessoa que sempre vai ter esse desafio de confiança e fé, porque você tem que aprender a materializar a abundância, tá? Aqui me fala que toda vez que você se renova, você se rejuvenesce, né? Você deve ser uma pessoa que não aparenta ter a idade que tem, mas se você tá nesse caminho, né? Se você não tá nesse caminho de se renovar, aí você tem que trabalhar esse caminho, tá? Tem que trabalhar sempre renovando as coisas com a vida. Esse oráculo aqui do Rei Arthur me fala das qualidades de todos os personagens da história do Rei Arthur. Então vem a Morgana. O que é a Morgana? A sua qualidade. Ela me fala da sua qualidade. Sabedoria, astúcia e misticismo, né? Você tem muito isso do místico, da natureza, né? Aqui, ó, fala da natureza dos espíritos, de quanto mais você
se sintoniza com a espiritualidade não, quanto mais você sintoniza com a natureza, mais você fica em paz, tá? Então é uma dica aí para você se renovar bastante, é quando você vê que as coisas não estão legal, vai numa cachoeira, ou pisa na grama, vai num parque perto de casa, alguma coisa para você se reconectar para continuar, tá? A pimenta dedo de moça me fala de um certo exagero, né? O que é a pimenta? Se a gente come demais, a gente não consegue ver o sabor, né? Os outros sabores, né? Quando a gente mistura muita pimenta, né? Então é isso, né? Você tem que confiar, você tem que achar um equilíbrio e não pode exagerar, nem muito material e também nem muito espiritual, muito, só céu, céu ou só terra, terra, terra. Não. Você tem que saber que as suas crenças têm que ser sempre renovadas com confiança e fé. Então você deve ser uma pessoa que viu muita coisa assim, milagres, né? Viu muita coisa assim se resolver da noite pro dia, porque você tem essa habilidade, tá? Mas se ficar exagerando muito no mundo material, muito São Tomé, você também dá uma derrapada boa, tá bom? Vamos ver o que o tarot fala mais sobre a sua vida nesse aspecto aqui de aprendizado que você tem, tá bom? Então, tá me falando aqui, né? A carta aqui dos enamorados me fala que quando você tá muito vibrando no material, na necessidade, na falta, mais falta você fica, porque o 4 de ouros é aquele negócio de você, né, mesquinhez, aquele negócio de você, vou agarrar naquele pouquinho, porque aquele pouquinho eu não posso perder. Então, me mostra uma imaturidade da sua parte, né, com o rei aqui de espadas, essa sua verdade, ela é bem imatura em relação ao dinheiro, e aí você não sabe trabalhar a abundância, você é uma pessoa que tem que trabalhar a abundância através o dinheiro, né? Ganhar dinheiro através da fé e da confiança. Viviane, como que eu faço isso? Tem livros que ensinam a gente a vibrar de uma maneira positiva, da gente trocar aquelas crenças negativas. Você tem que trabalhar suas crenças negativas em relação ao dinheiro, tá? E aqui me fala que você não pratica a sua fé e a sua confiança no alto, porque o hierofante está do lado do 3 de espadas. Então você teve algum tipo de decepção, pode ser com a igreja, pode ser com alguma instituição, no sentido do seu trabalho, né? Ficou decepcionado com alguém passou a perna, pode ser que você era religioso e aí você teve fé e se magoou do mesmo jeito, não conseguiu prosperar. Então essa carta aqui da temperança me fala que você tem que retornar ou para sua igreja, ou para uma linha, ou para alguma coisa espiritual. Você precisa ter uma religião? Não. Para a gente se espiritualizar, a gente não precisa de religião. A gente precisa ter uma fé e uma confiança em nós. Lógico que sempre se a gente tiver um norte de uma pessoa, né, de um mestre que já passou por isso e me orientar no que eu estou precisando, beleza, bacana. Mas hoje em dia a gente sabe que tem muita gente aí que não dá conta nem de fazer o dela, quanto mais te ensinar alguma coisa. Mas você pode procurar usar sua intuição, pedir para o seu anjo da guarda, para os seus mentores, o que você acredita, para te dar alguma dica, né? Te mostrar algum vídeo, te mostrar algum livro, te mostrar alguma linha que te ajude a retornar. Você tem que retornar para esse seu momento de fé aqui que você perdeu no hierofante, aqui no 3 de espadas, tá bom? Então vamos ver aqui o conselho da mandala e o conselho aqui, o último conselho, tá bom? Então vamos lá, né? A mandala da energia, que ó, se você quiser dar um print e sempre dar uma olhadinha nessa mandala para você se reconectar, é bom.
Então vamos lá, mandala da energia. Como guerreiros da luz, devemos cuidar da nossa energia como um bem muito precioso. Muitas vezes nos sentimos fracos e sem energia porque nos deixamos afetar pelo caos ao nosso redor. E mesmo quando estamos com muita energia, podemos estar usando-a de forma desordenada, gastando-a em demasia, mas produzindo pouco e coisas imprecisas. Essa mandala nos inspira a usar a energia de forma ordenada, harmoniosa e sem esforço, ao aceitarmos que, da cooperação e do equilíbrio entre o masculino e o feminino, vem a ação correta, aquela que é guiada pela alma. Ao entender que para que sejamos inteiros não podemos negar nem o feminino e nem o masculino em nossa natureza, vamos usar com equilíbrio a sabedoria de ambos, a energia passiva receptiva feminina e inspiração masculina que reflete a ordem divina, ou seja, é a mandala do reconectar, né? É esse aqui, né? A carta da temperança, né? Reconectar e seguir em frente, né? Deixar o passado passar, né? E olha que bonita a mensagem desse aqui. Deixa eu contar aqui, ó. Quanto mais energia e intenção eu trago para a minha fé, mais destemida e livre eu sou, tá vendo? Então, quanto mais você confiar no invisível, quanto mais você confiar em você, confiar naquele feeling que tá falando, mais para frente você vai. O seu desafio é isso, é equilíbrio e confiança sempre, sempre você vai ter desafio. Você não é uma pessoa que vai ficar parada vendo o tempo passar, não. Sempre a vida vai te dar algum desafio, tá bom? Então espero que esse conselhinho tenha te ajudado. Precisando de mesa para se harmonizar, precisando de jogo de tarô, só procurar a gente, tá bom? Deixa o seu curtir, se inscreve aí no canal, que a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grata.